para quem estiver assistindo esse vídeo, aqui quem fala é o Maurício e hoje vamos falar um pouco sobre como que a gente chega naquelas fórmulas para resolver equações do segundo grau quando a gente está na escola aí. Então a gente conhece a mais famosa, imagino que seja a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara ela resolve equações que tem essa cara aqui. Essa é a cara genérica de uma equação do segundo grau. Então, todas as equações do segundo grau vão ter essa forma aqui, lembrando que o a que está multiplicando x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero, para a equação não voltar a ser do primeiro grau. Para a gente chegar na fórmula de Bhaskara, tem que se fazer algumas manipulações algébricas para a gente conseguir isolar esse x ao quadrado que está aqui. Ó. A gente tem que deixar esse cara sozinho. Então, o que dá para pensar, a primeira coisa que se pode fazer é dividir toda a equação por a, porque aí eu vou simplificar aqui e já vou deixar o x ao quadrado sozinho. O nosso primeiro passo é o que a gente faz aqui. Ficou toda a equação dividida por a e ainda subtrair o menos c sobre a dos dois lados da equação. Ou, se você preferir dizer, passei ele para o outro lado negativo. O segundo passo aqui é o resultado. Aqui é a simplificação. Agora aqui a gente só vamos usar essa ideia aqui do quadrado da soma, porque ela vai ser importante para o próximo passo. Qual que vai ser a ideia aqui? A gente tem que lembrar que o quadrado da soma de dois números vai ser sempre o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, a gente vai querer fazer o nosso segundo passo ficar dessa forma, porque ficando dessa forma a gente pode transferir para essa forma, que vai ser interessante para a gente continuar simplificando a equação. A gente já tem o primeiro cara, a gente sabe quem que é o x. A gente tem o segundo cara, então a gente tem que olhar para esse segundo cara e pensar quem seria esse cara aqui, porque esse aqui vai ter que ser duas vezes o primeiro pelo segundo. Se a gente pensar o seguinte, o primeiro a gente sabe que é x, o x está aqui. Duas vezes o x, para depois multiplicar pelo segundo. Se eu tenho duas vezes o x e o 2 não está aparecendo aqui, isso quer dizer que o meu segundo termo, esse cara aqui, ele vai ter 2 no denominador. E 2 denominador simplificou com o 2 que multiplica o x. Então, duas vezes o x pelo segundo quer dizer que o meu segundo vai ser b sobre 2a. Porque b sobre 2a, que seria o meu segundo cara, vezes 2 vezes o primeiro, vai resultar em bx sobre a. Então, isso quer dizer que o meu segundo cara é b sobre 2a. Mas, para fechar o quadrado aqui, é esse segundo cara ao quadrado. Então, no caso aqui, eu vou somar dos dois lados da equação b sobre 2a elevado ao quadrado. E como que ele fica? Ele fica b elevado ao quadrado sobre 4 vezes a ao quadrado. Que já está feito aqui no terceiro passo. Usando essa ideia aqui, então, dá para chegar aqui, o segundo termo é b sobre 2a ao quadrado. O quadrado dele dá esse cara aqui, a gente soma ele dos dois lados. Então, a gente conseguiu chegar nessa ideia do quadrado da soma. Então, agora a gente pode passar esse cara aqui na forma desse cara aqui. E aí já deu uma boa simplificada aqui. Então, colocamos dessa forma. Do outro lado da equação, onde a gente tinha somado também com menos c sobre a gente tira o MMC e resolve a fração aqui. O MMC dá 4 ao quadrado. E no numerador ficou b ao quadrado menos 4ac. E agora aqui, pelas propriedades de potência, a gente pode passar
esse quadrado para o outro lado da igualdade na forma de raiz. Mas, como é uma raiz quadrada, é mais ou menos a raiz quadrada de tudo do que está do outro lado. E pelas propriedades de raiz também, nós podemos simplificar também a raiz quadrada de 4a ao quadrado, porque a raiz quadrada de 4a ao quadrado é 2a. E feito isso, podemos, como é o mesmo denominador aqui agora, a gente é só manter o denominador e fazer a soma dos numeradores. Então, chegamos na fórmula de Bhaskara que conhecemos lá na escola. E a fórmula da soma e do produto, das raízes, é simplesmente a gente pegar esses dois caras, porque vai ser um x1 e um x2, né? Onde o x1 a gente pode falar que é esse cara mais esse cara, e o x2 é menos esse cara menos esse cara aqui. X1 vai ser esse cara e o x2 vai ser esse cara. Quando a gente faz a adição deles, a gente pode manter o denominador e aí vai ser só fazer a adição dos numeradores. Resolvendo aqui, esse cara vai ser cancelado com esse, o menos b, menos 2b, e ainda dá para simplificar o 2 com 2, menos 2 com 2. Chegando no x1 mais x2, vai ser igual a menos b sobre a, que é a fórmula da soma das raízes. E do produto, se você quiser, você pode fazer aqui a multiplicação termo a termo, e você vai chegar nesse resultado aqui, onde muitos desses termos vão ser cancelados. Então, eu vou ter o b ao quadrado, vai ser cancelado com esse cara, esse cara aqui vai ser cancelado com esse, vai sobrar o 4ac sobre 4a ao quadrado, onde podemos simplificar também. E aí chega-se que o x1 e o x2 é AC sobre A. Então, essas são as fórmulas da soma e produto e de Bhaskara. Então, por hoje é isso. Obrigado. Até a próxima.